Fala galerinha, Titio Black aqui mais uma vez, trazendo um videozinho tutorial. Esse vídeo tutorial, pessoal, é um vídeo que eu creio que tinha bastante gente aí aguardando, com dúvida ainda em como tá distribuindo seus pontos de comandante. A gente sabe, pessoal, que o patch 5.3.0 alterou aí bastante coisa no game. Dentre as principais coisas que ele alterou, tá? Foram adicionadas aí 4 skills na linha de capitão. E além disso, as skills de tiro, tá? Que afetam o canhão, que antes afetavam canhões até 155 mm, agora alteram os canhões até 139 mm. Isso terminou mudando muito a dinâmica do jogo. Então, eu vou estar passando para vocês aí essas alterações e como eu tô distribuindo as minhas skills, o que eu fiz para estar diferenciando do que era antes, tá? Primeiramente, pessoal, o que vocês têm que compreender é o que? Essas alterações que foram feitas, realizadas aí no jogo, tá? Isso aí te deu a oportunidade de estar escolhendo a tua roleplay, saber como que você vai jogar e adaptar bem ao seu estilo de jogo. Antigamente eu costumava dizer que você tinha um capitão que era polivalente, você podia colocar ele num cruzador, podia colocar ele num DD, podia colocar ele num battleship e pouca coisa ia diferenciar. E agora não, com essas alterações que foram realizadas aí, foram feitas, você tem um leque de habilidades muito grande para você estar escolhendo entre eles. Então fica complicado para realmente você estar utilizando aquele mesmo capitão para vários navios. Então, como é que a gente vai estar diferenciando isso? Eu vou estar explicando aí para vocês, pessoal, cada skill, cada uma delas, o que elas fazem. E tá passando para vocês aí o que realmente eu acho importante e o que eu não acho. Primeiramente, pessoal, essa questão da artilharia, o municiador especialista que antes era 30%, quando você trocava de munição com a munição carregada, vamos supor, se antes era 10 segundos o teu reload, você trocava, você passava só a esperar 7 segundos, caso a tua munição tivesse carregado, você trocasse entre PP para PE. Agora não, agora alterou aí para 50%, ou seja, se você tem uma skill municiada, teu reload é 10 segundos, quando você clica nessa opção, você vai cair aí para 5 segundos. No entanto, a gente sabe que isso daí vai variar muito do teu tipo de navio. Não adianta você estar utilizando aí essa skill para qualquer navio, que não vai ser muito interessante. Você tem que estar utilizando essa skill se você realmente utiliza um navio que você fica trocando entre as munições. Então, pessoal, tudo que eu vou estar explicando para vocês hoje aqui, vocês vão ter que estar adequando ao seu gameplay. Não vai ser eu que vou estar dizendo para vocês que essa skill vai ser a melhor para você ou não, que ela pode ser melhor para mim, pode não ser para você pelo seu estilo de gameplay. A questão aqui de armamento secundário, o treinamento básico de tiro, pessoal, vocês podem perceber aí que foi alterado justamente aquela questão dos canhões de 155 mm primários, agora passaram a ser só 139 mm. Então, pessoal, sempre quando a gente estiver falando dessas skills, tá? A questão de treinamento básico de tiro, a questão de atirador especialista, a questão de treinamento avançado de tiro, vocês tenham em mente que a partir de agora essas skills elas vão estar sendo bem utilizadas no armamento principal, isso para cruzadores, tá? Do tier mais baixo e para destroyers. Ela vai ser bem utilizada também, porque é lógico, no armamento secundário e no AA, que não interfere no calibre. Mas para cruzadores, para qualquer tipo de navio, passou de 139 mm, a coisa muda de figura, então toma cuidado na hora de você estar jogando, tá upando teu capitão e você achando que essa skill vai servir bem para você lá no futuro e talvez ela não sirva tanto. Sobrevivência do navio, 15% tempo de reparo e extinção, recuperação de inundação, isso aqui eu acho bom. Ocultação de aquisição, aquela mesma coisa de sempre. Atirador traseiro especialista,
dá 10% aí de defesa de aeronave dos artilheiros traseiros. Eu não vou estar falando muito dessas skills que não sofreram alteração. Então, o que eu posso dizer, pessoal, para vocês dessa primeira linha, com certeza, ocultação de aquisição ela é importante para qualquer classe, talvez não para CV, para um porta-aviões. Tirando isso, para todas as outras classes ela vai ser importante. Passando já para a segunda linha, atirador especialista, você tem aí um aumento de 2,5 graus para canhões até 139 milímetros e um aumento de 0,7 graus por segundo para canhões acima de 139 milímetros. Ou seja, pessoal, todos aqueles navios que vocês estavam acostumados a utilizar isso daí, Mogami, Cleveland, Murmansk e Omaha, todos esses navios foram afetados, foram alterados. Então, o atirador especialista já não está servindo mais tanto quanto servia antes. Então, o atirador especialista, você tem que prestar bem atenção no que você vai estar utilizando. Basicamente, você vai... É aquela coisa. É uma das skills que ainda continua sendo das principais para as classes que vão atirar, tipo, com um canhão, artilharia principal, seja ele cruzador ou battleship. Continua sendo interessante, no entanto, não vai te ajudar tanto quanto antes. Especialidade de armamento em torpedeiros, isso aqui serve tanto para DD japonês, quanto também para porta-aviões. Prevenção de incêndio, 7% é aquela coisa que é uma skill que é marginal, não é menos 7%. Você vai estar, tudo aquilo que eu já expliquei num vídeo anterior, você vai estar diminuindo só 0,93 a tua chance de incêndio, não diminui como você imagina. Alerta de disparo chegando é uma outra skill que, vamos supor, se você hoje em dia tá jogando muito ali atrás e às vezes fica meio difícil mesmo de saber de onde você tá levando tiro, talvez hoje seja uma alternativa melhor até do que o atirador especialista para algumas classes. Então você tem que prestar atenção realmente na classe que você vai estar jogando e no teu posicionamento dentro do gameplay. A questão do último esforço, que antes ficava na quarta linha, agora baixou aqui para a segunda linha, é uma opção muito importante. No entanto, eu não colocaria ela entre os 15 primeiros pontos. Tá? Eu continuaria colocando aqui ou atirador especialista ou especialidade de armamento torpedos. Por quê? Porque antes você jogava, tá? E era importante, agora continua sendo importante. O atirador especialista não ajuda tanto, mas você tem que prestar bem atenção na classe que eu estou te falando. Você tem que pensar lá na frente o que vai ser realmente importante para você ou não. Então, essa skill aqui, último esforço, vamos deixar ela guardadinha aqui. Talvez não seria a minha primeira opção dentro dos 15 pontos do capitão. Ou seja, posteriormente, talvez. Mas no momento, não. Foi adicionada aí, pessoal, a questão de aceleração do torpedo. Ela aumenta em 5 km, tá? A velocidade do teu torpedo e ela diminui 20% o alcance do teu torpedo. Então, pessoal, quem é que vai estar utilizando isso aqui? Quem vai utilizar isso aí principalmente são aqueles DDs que tem o range já absurdo, um Shimakaze, um Kajero. Esses torpedeiros vão estar utilizando essa skill aqui muito bem. No entanto, os torpedeiros que já têm um range curto, vocês têm que estar tomando cuidado na hora de optar por essa linha. Cuida disso aí, porque talvez não seja tão interessante para vocês. E para vocês que compartilham capitão de Shimakaze, de Kajero com Kamikaze, um novo torpedeirozinho aí, premium, que muita gente ganhou, isso aí vai terminar prejudicando o teu Kamikaze. Então, toma cuidado. No entanto, continua sendo uma opção ainda para CVs, só que vocês têm que prestar bem atenção na questão de CV, qual tipo de CV vocês vão estar utilizando. Por que que eu falo isso, pessoal? Vocês sabem que o torpedo ele tem um tempo certo até ativar. Então, se você soltar isso aqui muito perto, utilizando essa skill, o teu torpedo não vai dar tempo de armar e ele não vai causar damage algum no navio.
Eu tive pesquisando aí, vendo em alguns vídeos, e eu tenho visto que os CVs japoneses estão utilizando isso aí justamente pelo fato da convergência dos torpedos. E os americanos estão dando um avoid nessa skill justamente para não estar correndo o risco de não estar ativando o torpedo. Então toma cuidado com isso daí. A questão do alerta máximo, pessoal, continua sendo aí uma questão boa para a sobrevivência do navio. Você tem que verificar aí bem direitinho o que você vai fazer. Vigilância subiu aí de 20% para 25%. Isso aí hoje em dia, combado essa skill de vigilância, tem muitos Battleship utilizando. Eu sou inclusive um dos que está utilizando essa skill em Battleships. Justamente porque o Battleship ele é foco de duas coisas. As duas coisas que um Battleship mais sofre se chama torpedo e CV. Então, essa é uma das coisas que pode salvar a tua vida aí junto aos torpedos. Ainda mais tendo em vista que os torpedos agora, algumas pessoas estão utilizando essa skillzinha que aumenta 5 km a velocidade do torpedo. Então, tendo um vigilância, tendo 25% e não 20% quanto era antes, isso aí vai te ajudar combando junto com o módulo que te dá 20%. 20 com 25, 45% de aquisição de torpedo, isso aí te dá um tempo de reação muito maior. Isso aí termina ficando bacana para battleships e também para cruzadores. Especialista em dogfight, isso aí continua para CV, sendo aí uma ótima opção. E superintendente continua sendo aí a minha opção para DDs, tá? Dessa linha, principalmente porque eu uso contra torpedeiro russo. Se eu usasse japonês e tivesse lá na frente, eu estudaria estar utilizando a aceleração de torpedo. Eu vou passando por aqui, pessoal, falando um pouquinho de cada e depois eu vou estar falando para vocês o que eu vou achar importante ou não. Especialista em demolição, vocês têm que verificar, pessoal, hoje em dia o que é melhor para você. O especialista em demolição te dá 3% de chance a mais de incêndio. Isso aqui é bacana para você estar utilizando com desmones e talvez até você estar utilizando aí com o ZAL, que você permanece muito tempo atirando de HE. A questão do treinamento avançado de tiro, como já foi dito, continua sendo bom para navios que tem canhões até 139mm, seja ele o americano, DD americano ou DD russo, e também para o que? Para cruzador americano que tem o AA bem significativo. Antigamente essa quarta linha aqui, ela não era muito bem quista pelos destroyers, e eu creio que o perito de sobrevivência trouxe aí um novo fôlego para alguns destroyers, que termina aumentando 400 de HP dependendo do nível do seu navio. A cada tier que ele aumenta, você aumenta mais 400. Ou seja, se o teu navio é tier 10, você vai aumentar 4.000 de HP. Se o teu navio é tier 5, você vai aumentar 2.000 de HP. Quem joga de destroyer sabe que isso aí é bastante coisa. Então você tem que se ligar aí bem direitinho no que você está fazendo. Lembrando que esse HP, tá, ele vai ser o somado, vai poder ajudar também nos bebês na questão de recuperação de damage. Quando você utilizar ali a tua skill de tá te dando vida de novo, então isso aí vai aumentar o teu HP total do teu navio, então vai dar um increasezinho razoável também na parte de você recuperar HP. Essas duas skills, tá? A especialista em serviço de aeronave continua sendo aí bom para os porta-aviões. Eu não vou falar muito de CVs porque eu não tenho tanta experiência e creio eu que vocês podem. Eu vou estar procurando aí informações para estar trazendo para vocês. No entanto, é aquela coisa: você joga de CV, investe aí nas skills. Agora você tem que ver o que, pessoal, qual o tipo de CV que você está utilizando e qual é o tipo de time que você está jogando, qual é o tipo de jogada que você está fazendo. Se você é um cara que joga muito em conjunto ou se você é um cara que joga solo. Por que eu tô falando isso, meus queridos? Porque agora foi adicionado aqui nessa quarta linha o controle de disparo manual para armamento de AA. Essa skill, meus queridos, ela aumenta 100% a eficiência dos teus canhões de AA para calibre acima de 85mm. Então, antes de você optar por estar escolhendo essa skill na quarta linha, verifique quantos canhões você vai ter no teu navio. E no top tier,
tá? Para vocês não estarem escolhendo essa skill e não tá obtendo tanta efetividade. Às vezes é melhor você estar com um AA atirando 20% antes do que você ter um AA que vai te dar 100% de eficiência só para alguns armamentos acima de 85mm. Então, cuida disso aí, pessoal. A questão de última chance, pessoal, ela tá aqui 30%, menos 30% no tempo de recarregamento de todos os tipos de armamento se o HP do navio for menor que 10%. Pessoal, isso daí para alguns navios é alguma coisa, mas venhamos e convenhamos. Para um Yamato que tem 90 mil, se você está com 9 mil de HP, utilizar essa última chance, talvez faça um sentido. Mas você tem um navio que tem um HP lá embaixo, 20k de HP, um destroyer, você vai estar utilizando isso daí. Então vocês têm que ver bem direitinho o que vocês fazem, porque esse é o tipo de skill que você vai utilizar bem situacional, e você investindo 5 pontos nessa linha pode não ser tão interessante. Foi adicionado aí, pessoal, o controle de disparo manual do armamento secundário. Canhões secundários apenas disparam nos alvos designados pelo jogador. Deste modo, a eficiência significativa é aumentada. Ela diminui em 15% a dispersão de tiros para navios até Tier 6 e 60% de navios Tier 7 a Tier 10. Meus queridos, isso daí vai desabilitar o teu canhão secundário automático. E você vai ter que ficar bem ligado no teu minimapa, porque para quem joga com alguns tipos de navio, a tua secundária disparando significa perigo que você não tinha enxergado. E agora você vai ter que prestar bem atenção no que está acontecendo para você ativar. No entanto, é aí uma opção para quem utiliza bastante armamento secundário. Eu vou depois tá complementando aí quais seriam as classes mais importantes que eu acho vocês estarem utilizando as novas skills para vocês não estarem enfiando os pés pelas mãos. Manutenção preventiva, menos 50% de incapacitação dos módulos. Pessoal, vocês têm de pensar bastante em investir 5 pontos nessa skill. Às vezes tem muitos DDs aí que ficam com o canhão toda hora sendo incapacitado, torpedo toda hora sendo incapacitado. Você perder aí o teu leme, perder o teu motor, isso aí vai te melhorar 50%. Mas a que custo isso aí vai melhorar? Se você for colocar essa skill ao invés de colocar especialista em ocultação para um DD, como é que vai ficar teu ocultamento? Será que vai ficar suficiente? Vai ficar bom para você? Então tem que ficar ligado nisso aí. Mais uma vez, qual é o tipo de navio? Qual é o teu tipo de gameplay? Supremacia aérea, mais um caça, mais um bombardeiro, não precisa nem dizer para quem é CV. E o homem de 7 instrumentos, menos 15% de recarregamento de todos os consumíveis montados. Eu acho que é um custo muito alto ainda para você estar utilizando essa skill e tá perdendo todas as outras vantagens. Então, meus coleguinhas, vamos lá. Eu devia ter começado. No entanto, eu já tô aí já com esse tempo de vídeo. E então, vamos falar um pouquinho aqui de cada classe. Se vocês forem ver, pessoal, cada navio do World of Warships, cada classe, cada nação tem seu ponto forte e seu ponto fraco. Essas skills, como eu já havia falado antes, isso aí veio para ela tá fazendo você definir bem o que você pode fazer. Você ainda pode utilizar as builds antigas, colocando os pontos como eram antes, colocados, distribuídos. Vão estar aí aumentando a sobrevivência e diminuindo um pouco a tua ofensividade. Então é justamente aquilo que eu já tinha falado. Vocês têm que cuidar, pessoal, de qual é o teu gameplay. Qual é a skill que mais se encaixa com você? No entanto, eu vou falar aqui para vocês. O armamento, essa questão, pessoal, de o treinamento básico de tiro, treinamento avançado de tiro, para quais classes eu utilizaria hoje? Eu não deixaria de estar utilizando nos bebês japoneses, em nenhum bebê, na verdade, tá?
Porque eu acho importante você ter o teu AA e ter a sua secundária, sendo que a secundária dos battleships japoneses são bem superiores às secundárias do battleship americano. Então, essa skillzinha aqui de treinamento avançado de tiro, armamento secundário e o controle de disparo manual secundário para battleship japonês, eu acho um ótimo combo. Tá? Se fosse para battleship americano, eu estaria colocando talvez armamento secundário, estaria colocando treinamento avançado de tiro, estaria colocando, não colocaria nenhum ponto aqui na última linha. Onde é que eu colocaria? Eu colocaria aqui mais um controle de disparo manual. Por quê? Porque o AA dos battleships americanos são fortes, e se eles já eram fortes com essa skill, você pode ter aí um crescimento violento das suas skills. Eu vou pegar aqui só para vocês terem uma ideia a questão do Yamato. O AA dele, eu tenho 12 canhões acima de 127 milímetros, tá? E vamos ver aqui a questão do Montana. O Montana, eu tenho 10 canhões de 127 milímetros, mas a gente sabe que o AA dos battleships americanos, eles judiam bastante de aviões. E como as secundárias deles não são efetivas, se for para utilizar esses pontos de skill de comandante da quinta linha, tá? Eu estaria tomando cuidado. Eu vou mostrar aqui para vocês como eu deixei o meu Amage. Eu coloquei o meu primeiro ponto, ocultação de aquisição. Segundo ponto, atirador especialista. Terceiro ponto, eu coloquei vigilância. Por que que eu coloquei vigilância e não coloquei superintendente? Porque, pessoal, às vezes eu nem utilizo superintendente 4 vezes, muito menos eu vou utilizar 5 vezes. Então, eu optei por vigilância para estar combando junto com o módulo e me dando 45% de aquisição contra torpedeiros. Coloquei aqui o treinamento avançado de tiro, para dar mais 20% de alcance para minha bateria principal, para minha bateria secundária, e coloquei aqui também mais o controle de disparo para armamento manual secundário. Isso aqui, pessoal, eu terminei perdendo um pouco de sobrevivência do navio quando eu tirei o alerta máximo aqui, menos 10% de carregamento consumível. Isso aí é um ponto bem precioso, então você pode estar estudando entre estar colocando isso daqui, ou a skill de controle de disparo manual, ou você até mesmo trocar a vigilância por ela. Resumindo, você tem que ver qual é a que melhor se encaixa. Meu próximo ponto vou colocar aqui em treinamento básico de tiro. Falta mais um pouquinho aí para eu estar alcançando isso daí. Eu tô com 199 mil, precisa de 294 para eu ter o 17º ponto. A questão de cruzadores, pessoal, eu terminei optando como ocultação de aquisição, coloquei o atirador especialista, coloquei superintendente. Por quê? Porque eu vou utilizar a barragem de tiro do AA e vou utilizar recuperar HP do navio e vou poder lançar um avião a mais. O avião eu sei que talvez eu nem consiga utilizar, mas os reparos e o AA com certeza, provavelmente eu vou estar conseguindo utilizar. Coloquei atirar especialista em demolição, porque quando eu chegar no ZAL, eu quero estar com essa skill aqui. Agora, o que vai vir lá pra frente, quais seriam as skills que eu estaria utilizando? Talvez eu colocaria aqui mais 3 pontos em vigilância, ou esperaria aí os 5 pontos para ter a ocultação do ZAL lá embaixo, porque japonês tem a ocultação boa, então cuida para isso daí. O vídeo já tá ficando bem extenso, eu já falei aqui. Os russos, deixa eu ver, pegar aqui o meu Udaloi para mostrar como é que eu deixei. O Udaloi, primeiro ponto, ocultação de aquisição, consciência de situação, rotação de canhões, coloquei superintendente, coloquei treinamento avançado de tiro,
Coloquei especialista em ocultação. Eu tô esperando mais um pontinho aqui para vir para o segundo e eu tá colocando no último esforço a minha 18ª skill. Então falta pouco aí para eu tá pegando ela e eu vou ter aí o último esforço, vou ter 2 pontos na segunda linha com ele. Battleship americano, eu acho que eu já falei mais ou menos. Cruzador americano, eu continuaria utilizando aí o treinamento avançado de tiro e talvez colocaria o controle de disparo manual, ou se não, talvez até especialista em ocultação, porque tem que estar tomando cuidado com o ocultamento dos cruzadores, já que lá na frente os americanos não vão ter aquele range todo e vão ter que precisar de ficar bem posicionado e cuidado na hora de atirar. Pessoal, como eu falei, é bem difícil estar explicando para vocês quais são as skills que vocês têm que estar colocando aí na sua classe. Como eu falei anteriormente, esse patch ele trouxe aí uma nova dinâmica de jogo, novas opções para os jogadores, e eu acredito que isso aí foi uma baita de uma jogada da Wargame para estar fazendo você upar mais comandantes. Eu tinha um capitão que servia para várias classes, agora eu já vou começar a upar mais capitães para estar servindo para outros navios, para eu não precisar de ficar utilizando um capitão meia boca para tal coisa. E no mais, é isso daí. Cuida das skills que você vai utilizar, encaixa o gameplay, repara bem naquilo que você tem de mais importante. E o que eu posso dizer para vocês? Japonês, torpedo é bom, rotação de canhão é lenta, ocultamento é bom. Russos vai ter a linha de cruzadores chegando. No entanto, por enquanto você tem aí os contra-torpedeiros e quem tem o Mikhail. Eu estou utilizando o capitão do Daloy no Mikhail, estou satisfeito, ele está me dando aí o que eu preciso e tá tranquilo que o Mikhail tá bem ocupado. Battleship americano, ele vai ter o AA muito bom, então acho que pode ser um ponto forte para você estar utilizando. Cruzador americano AA forte, é outra parte que você pode estar investindo. Cruzador alemão, pessoal, eu creio que tenha ficado aí a classe mais tranquila para você estar escolhendo o roleplay. O alemão, você tem aí torpedos bacana, você tem a artilharia principal bacana, o AA, você tem a distância, você tem a rotação, então você pode moldar o teu capitão de cruzador alemão para ser um cara forte no AA ou para ser um cara forte no ataque, para ser ofensivo. Então, como eu falei, veja direitinho o que vocês querem para você. Quais são as skills que melhor vão se encaixar. Mais uma vez, só para deixar bem recordadinho aqui para vocês. Toma cuidado com a questão dos treinamentos básicos e avançados de tiro. Eles não estão mais afetando seus navios como afetavam antes. Essa skillzinha, aceleração de torpedo, eu utilizaria ela só em destroyer japonês e talvez CV japonês. A skill último esforço, você vai ter que fazer um esforço para optar entre ela e as duas principais, que antes eram utilizadas pelos DDs, que o especialista em armamento de torpedo ou rotação aqui dos canhões do atirador especialista. A terceira linha, aceleração do torpedo, como eu já falei, e o superintendente, você vai ter que verificar aí entre superintendente e vigilância, que eu acho que ficarão as duas skills mais importantes. Especialista em demolição, como eu falei, depende do teu gameplay. Se você quer ser mais ofensivo, se você quer jogar mais solo, se você quer jogar mais pelo time. Se você quer jogar mais pelo time, treinamento avançado de tiro. Se você quer jogar mais solo, você pode estar colocando aí especialista em demolição. E para DD, eu acho que isso aqui, período de sobrevivência, é uma boa DD japonês. Porque DD americano tem treinamento avançado de tiro.
comba com outro módulo e verifica o que vai ficar mais importante para vocês. Essa quinta linha, pessoal, controle de disparo de armamento secundário, eu vou ser bem sincero com vocês, eu utilizaria só em Battleship japonês, tá? Depois do Tier 7, do Nagatinho, que é onde a secundária começa a ficar pesada, por enquanto, tá? Especialista em ocultação, para todas as classes é importante, mas você tem que saber qual é a classe que você joga, conhecer o teu ocultamento, saber a hora certa de apertar o dedinho. Às vezes é melhor você não dar um tiro e mostrar a sua posição, avançar mais um pouco e poder dar um tiro certeiro, que vai ser eficiente. E aqui, supremacia aérea para CV, acho que não tem alteração. Pessoal, peço desculpa, o vídeo ficou longo, não sei se ficou o que vocês esperavam, mas o que eu tinha para falar dessas skills que vieram aí acompanhando esse patch foi isso. Eu espero que vocês gostem, façam uso. E se vocês tiverem dúvida quanto ao que está utilizando, pergunta para Titio, que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo aí para vocês. Um abraço para vocês, Tio Black fica por aqui e até a próxima.